Enquanto atleta de futebol, eu sempre fui muito comprometido com a profissão. Nós estamos falando de anos 80, início de anos 90, né, até 99, 2000, quando eu parei de jogar. Nem todos os clubes tinham a estrutura necessária, nem todos os clubes pagavam em dia, se até hoje ainda temos alguma dificuldade, né, apesar do negócio futebol ter mudado muito. Eu tinha um respeito e uma cordialidade, uma relação muito boa com quase todos os segmentos, menos com os dirigentes esportivos, né? Que eu tinha uma liderança, eu tinha uma ideia de estrutura, uma ideia de cumprir acordos, de cumprir o salário, direitos e deveres. Sempre fui muito instruído e procurei aprender, né, o que poderia sim acrescentar na minha profissão e na minha vida. E na ocasião em que eu parei de jogar e decidi morar em Fortaleza, a gente via algumas coisas que ocorriam, né, na ocasião, com relação ao calendário. O atleta jogava terça, quinta e sábado. Na terça-feira ele jogava bem, na quinta-feira ele jogava mais ou menos cansado, e no sábado ele jogava mal, na segunda-feira ou ele estava lesionado no departamento médico ou queriam mandar ele embora. Estou generalizando, evidentemente, né? E nós chegamos à conclusão que era importante criar uma instituição que já tinha em outros estados do Brasil, para que a gente pudesse sim ter o objetivo e a ação, a atitude de defender o direito dos atletas. Nunca defendi somente os direitos, porque a gente entende que tem que ter direitos e deveres, claro, né? É um acordo, claro. E as partes têm que funcionar bem. E continua sendo um trabalho de formiguinha, um trabalho de dedicação, de comprometimento. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com os clubes, né? O futebol cearense como um todo, na gestão da Federação Cearense, Dr. Mauro Carmelo, Eudes, a gente sabe que os clubes hoje, com os jovens presidentes, como veio o Evandro, o Robson de Castro, o Marcelo Paes, sem demérito aos anteriores, mas dentro do processo, né? O Floresta Emergente, o Newton no Ferroviário, são pessoas com as cabeças Maria pensantes, no Atlético, né? Acho que a Maria é um vale grande citar. exemplo, né? A gente quebrar esse preconceito, né, do futebol, que em determinados momentos ainda existe, mas a Maria é uma batalhadora, uma mulher firme, as coisas são corretas com Legal. ela, foi bom lembrar. E eu acho que essa relação, ela tem que ser uma relação honesta, uma relação limpa, como tem sido. Uhum. E este é o êxito. E o atleta entender que ele precisa ser representado, mas ele precisa fazer a sua parte, sendo profissional, competente, se dedicando para que ele possa receber o seu salário, os seus direitos, tendo cumprido os seus deveres, e que no final do contrato ele possa sair com a dignidade, com a mesma dignidade que ele entrou no clube. Legal. Eu participei de um projeto organizado pelo SAFES, um grupo bem interessante, que é o Super Atleta. Queria que você explicasse melhor sobre esse projeto, que eu particularmente achei sensacional. Já participei de algumas palestras, estudos, enfim. Fala um pouco sobre o Super Atleta, né? A gente criou essa analogia, né, de super atleta, que a gente quer supera atleta. Isso, exato. Né? Para que ele se supere, como ele se superou dentro de campo, né, em várias ocasiões, a gente quer que ele, na transição, ele também se supere. E o que é se superar quando ele para de jogar? Existe trabalho, existe dignidade dentro e fora do futebol. Então ele tem que entender que o prazo de validade como atleta chegou, mas as contas também continuam chegando no final do mês. Então ele tem que se preparar, ele tem que se capacitar. E nós vamos agora, né, sempre conversar com os atletas, orientá-los para que eles se capacitem. E não somente dentro dos cursos que o sindicato faz, em alto nível, com o Muricy Ramalho, com Hélio Carraveta, né, com Rodrigo Caetano, Odair Helman, com o Diogo Neto da seleção da CBF, né, falando sobre futebol social. Então o maior objetivo é que o atleta entenda a necessidade de se capacitar, e nós estamos dando a eles a oportunidade, de uma maneira gratuita, a oportunidade de ler, de fazer o network, de entender o pós-futebol, e que ele possa sim trabalhar no futebol ou fora dele, mas desde que ele se capacite e que tenha, além do conhecimento, a postura, a dignidade para poder representar uma empresa, ser sócio, enfim, trabalhar onde ele possa se sentir bem e ser remunerado à altura dentro daquilo que ele necessita.